Nosso país é mundialmente famoso por uma série de coisas como futebol, samba, mas os estrangeiros facilmente também mencionam a Amazônia nessa lista. Detentora do título de habitat de mais de um terço dos seres vivos sobre a Terra, a Amazônia, com seu colossal território de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, constitui o maior bioma do Brasil e já há alguns séculos tem atraído inúmeros pesquisadores de renome, como Alfred Russel Wallace, autor da frase do início do vídeo, né? Emilia Snethlage e Carl von Martius. Logo, não é de se estranhar que a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1.100 afluentes, também seja encontrada aqui e carrega o nome do local. De maneira igualmente impressionante, o rio Amazonas, seu principal rio, corta o Brasil para desaguar no Oceano Atlântico a uma vazão de 175 milhões de litros de água por segundo. Além de estocar aproximadamente um quinto de toda a água do planeta, a Amazônia também é tida como a maior reserva de madeira tropical do mundo e possui monumentais estoques de minérios, castanhas, peixes e borracha, bem como abriga imensa riqueza cultural. E apesar de hoje ser sabido que a Amazônia não é de fato o pulmão do planeta, como se achava antigamente, devido ao fato de consumir a maior parte do oxigênio que produz, tal bioma não tem sua importância diminuída, uma vez que ela tem um papel fundamental na estabilidade do clima na América. Contudo, suas dimensões e números assombrosos não conseguem disfarçar a fragilidade do ecossistema, especialmente perante danos causados por interferências antrópicas, que por vezes são irreversíveis. O que acontece de fato é que justamente por seu tamanho, este ecossistema se torna altamente suscetível a esses impactos, tanto em escala regional quanto global. Seja por exploração de madeira ou para a criação de gado, a grande ocorrência de queimadas e desmatamento, que são fatores que constituem as principais ameaças à região e ocasionam a extinção de diversas espécies animais e vegetais. E apesar do ritmo de desflorestamento do bioma ter tido seu ritmo reduzido nos últimos anos, ainda assim os milhares de quilômetros quadrados de floresta que desaparecem a cada ano podem levar a efeitos desastrosos no que se refere à conservação da biodiversidade da fauna e da flora. Na verdade, nos últimos dias foi noticiado o aumento nesses índices, conforme ilustra essa manchete do G1. E isso pode nos fazer questionar duas coisas importantes. Primeira, quais medidas têm sido e são tomadas para evitar essas ocorrências? E segunda, quais alternativas temos ainda para ajudar no combate à destruição deste bioma, desculpe. Antes de responder essas perguntas, vou dar um contexto. Há uma vertente no mundo acadêmico que argumenta que dentro do projeto nacional, a Amazônia é vista sob uma ótica economicista e afastada do princípio de sustentabilidade. E isto fragiliza as políticas de preservação e as impede de adquirirem o caráter de política de Estado. Ainda, por possuir mais de 60% do território amazônico dentro de seus limites, o Brasil possui foco de maior atenção quando são analisadas as dinâmicas da região. Entretanto, ao longo da história, o território se mostrou de difícil acesso e penetração por parte do Estado brasileiro, o que levou o país a ter a sua soberania sobre o território questionada e sofrer pressão por parte da comunidade internacional para ceder a responsabilidade da observação da Amazônia para organismos internacionais. As dinâmicas da região amazônica envolvem uma balança de poder com interesses diversos, abarcando setores e atores políticos e econômicos de grande relevância dentro do cenário brasileiro, o que acaba dificultando e reduzindo a eficácia de políticas públicas implementadas e, por vezes, favorecendo o lado ruralista. Todavia, vou citar algumas medidas e leis que atuam no processo de conservação da Amazônia. Ao longo dos anos e diferentes governos que tivemos desde 1995, importantes eventos aconteceram no que se refere a este processo, o processo de conservação da Amazônia. O artigo de Camila Heinrich-Wertner, que vocês podem ver aqui na tela, de 2020, descreve o desenrolar da agenda ambiental ao longo dos últimos governos, e dele podemos conhecer o seguinte. Primeiro, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi promulgada a Lei de Crimes Ambientais, a Lei de número 9.605, de 1998, que beneficiou o Brasil com uma estrutura de direito penal ambiental, mas que apresentava um jabuti. O presidente, à época, impediu que fossem criminalizadas as queimadas, alegando que isso prejudicaria os agricultores, o que certamente foi criticado duramente por diversas organizações ambientalistas. E, ironicamente, este mesmo governo se encerrou com um dos índices mais altos de desmatamento da história recente do país, principalmente devido à ampliação do território para o agronegócio, como soja, arroz e gado. Ou seja,
A proteção garantida à região se provou extremamente frágil, quiçá incipiente, justamente pela perspectiva econômica ter sido o principal viés. Já no governo de Luiz Inácio, o Lula, graças ao Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, conhecido como PPC-DAM, criado em 2004, o ritmo de desflorestamento passou a diminuir sensivelmente. Foi nessa época também que foi criado o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que ao ser fruto de um desmembramento do IBAMA, passou a se responsabilizar pela administração das UCs, são as unidades de conservação. E apesar de se haver tentado, neste momento, neste mesmo período, através do Plano Nacional de Áreas Protegidas, o PNAP, o compartilhamento das riquezas geradas pela biodiversidade e uma redução da pobreza, a bancada ruralista no Congresso Nacional pressionou quanto à preservação do agronegócio mais uma vez, e o governo cedeu em prol da governabilidade e acabou por demonstrar considerável disparidade entre discurso e prática. De igual maneira, os dois governos subsequentes, de Dilma Rousseff e Michel Temer, também tiveram altos e baixos em termos de preservação da floresta amazônica. Dilma conseguiu ampliar o número de UCs apenas até 15, muito inferior aos governos que a precederam. E Temer, em contrapartida, sancionou medidas provisórias e decretos que flexibilizaram a obtenção de licenciamento ambiental, colocaram o C sob risco de redução em áreas já ameaçadas por conflitos fundiários e facilitaram a anistia a grileiros na Amazônia. Por fim, mais recentemente, o governo Jair Bolsonaro rompeu com a agenda ambiental que vinha sendo construída completamente, ainda que a duras penas. As ações do governo fragilizaram ainda mais as leis de proteção ambiental em prol da exploração econômica da região amazônica, o que levou a um aumento de 50% no desmatamento em relação ao governo anterior, colocando assim em risco as terras indígenas e a própria integridade e sobrevivência da floresta amazônica como a conhecemos. Em meio a esse cenário tão conturbado e desadaptativo, alternativas como a edição de novas leis protetivas e o aumento da fiscalização dos órgãos ambientais em áreas protegidas pelo Estado, apesar de existirem, serem necessárias e eficazes quando aplicadas com firmeza e os devidos investimentos, são grandemente passíveis de serem rechaçadas por conta da hostilidade do governo atual. Portanto, quando levamos em consideração que o extrativismo é uma das ações que tem inviabilizado o uso sustentável da Amazônia, é apresentada como alternativa ao neoextrativismo. Conforme explicado no artigo de José Fernandes do Rego, que vocês podem ver também o artigo aqui. O neoextrativismo não se baseia na simples coleta de recursos, como o extrativismo faz. Pelo contrário, ele leva em conta a cultura e aspectos socioeconômicos das populações locais, e assim favorece a harmonia com a natureza. Ele está ligado à totalidade da vida social, a parte econômica, a política e a cultural. Ele incorpora progresso técnico e relaciona novas alternativas de extração de recursos associadas com cultivo, criação e beneficiamento. A produção neoextrativista apoia-se no trabalho familiar ou comunitário das populações locais, subordina-se aos ciclos naturais e não é focada no lucro. E ao contrário da agropecuária e civicultura, modernas que se deram por meio da Revolução Verde e baseiam-se no uso de fertilizantes e biocidas, o agroflorestal do neoextrativismo envolve diversificação e consórcio de espécies, imitação da estrutura da floresta e uso de técnicas desenvolvidas pela pesquisa a partir dos saberes e práticas tradicionais, do conhecimento dos ecossistemas e das condições ecológicas regionais, o que se integra às peculiaridades do bioma amazônico e a cultura das populações tradicionais da região, os seringueiros, os índios, castanheiros, ribeirinhos e os pequenos produtores agrícolas. Há muitas outras alternativas para a conservação deste bioma, mas aqui fiz menção a apenas algumas delas. Para mais informações, vou colocar aqui alguns links úteis na descrição do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!